Boa noite. A nossa live relâmpago que eu acabei de avisar vocês que teremos. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Sejam bem-vindos à minha casa mais uma vez, na bagunça da minha casa. Aqui, mas exatamente na brinquedoteca do Henrico, que ele já está dormindo e nós estamos na bagunça dele. Boa noite, Júnior. Boa noite, Alexandra. A Alexandra sempre está participando das minhas postagens, sempre me manda mensagem. Boa noite, Cadu. E aí, meu povo? Como que andam os corações? Estão mais calmos ou estão mais ansiosos cada vez que recebemos notícias desse nosso país? Boa noite, bem-vindos à nossa live relâmpago que eu acabei de avisar vocês, acabei de postar lá nos stories. Selecionei algumas perguntas pra gente falar um pouquinho de relacionamento, tá bom? Hoje não vai ser uma live tão longa, eu selecionei 5 perguntinhas que vocês me mandaram hoje e vou conversar com vocês. Ansiosos, né? Vocês sabem que todo mundo tá. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Eu acho que não existe alguém que esteja pleno. Pleno que eu digo assim, nessa calmaria. Porque percebemos, estamos à espera de algo que a gente sabe que cedo ou tarde vai chegar bem próximo da gente, né? E aquilo que nós estamos falando, todos os profissionais da saúde mental estão falando que não tem como não gerar ansiedade, não gerar medo. É uma situação que nós não estamos no controle, não estamos no controle. E quando a gente olha para o lado, ninguém está no controle, né? Muito pelo contrário, tá todo mundo vivenciando algo muito novo. Então eu acho que é o momento, quando eu falo pra gente acalmar nosso coração, pessoal, eu acho que é o momento da gente se entender, se conectar com a gente mesmo, no sentido assim de ter autocompaixão com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com as nossas ansiedades. Então, não ficar o tempo todo vendo notícias, né? Eu sempre falei pra vocês desde semana passada que teve uma época que a minha televisão aqui ficava 24 horas vendo notícias. E aquilo me gerou uma ansiedade, um troço tão ruim aqui, parecia que eu tinha dormido de mau jeito, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Penso que temos que chegar bem pertinho da gente, refletir com a gente o que está acontecendo, o porquê que nós estamos sentindo isso. Não é nada que nós estamos fantasiando, muito pelo contrário. Nós estamos realmente vivenciando esse medo, essa ansiedade que vem dessa incerteza e dessa insegurança, tá bom? Então, boa noite, pessoal que está entrando agora nessa live relâmpago. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, tá bom? E selecionei aqui na minha folha sulfite super tecnológica algumas perguntas. Perguntaram ali se pode mandar mensagem. Por que eu não abro mais mensagem, não pergunta? Por que eu não abro mais perguntas na hora? É porque trava muito, a galera manda pergunta na hora e o sistema eu vou abrir, daí fica demorando para abrir, aí eu acho que enrola muito a live, aí eu desencanei disso. Então eu sempre seleciono, escrevo aqui para mim as perguntinhas e venho aqui responder. Eu quero começar com uma pergunta que uma menina me fez hoje lá na caixinha de perguntas sobre ela ter o contato do ex, né, no WhatsApp. E ela perguntou se isso vale a pena ou se isso não vale a pena. O que eu respondo para vocês? Quando se trata de ex, eu acho que não existe uma regra, que não existe uma receita, né? Que não existe algo que eu vou falar que vai dar certo para todo mundo. E o que eu sempre falo? A gente tem que se autoproteger, a gente tem que cuidar da gente. Não podemos terceirizar felicidade, muito menos a nossa proteção, muito menos o nosso cuidado. Então, eu acho que nesse momento do término, de superação,
é válido fazermos o que for bom pra gente. Então, se pra mim, quando eu termino um relacionamento, eu preciso bloquear da rede social porque não vale a pena ficar vendo, aquilo me dá ansiedade, aquilo me gera tristeza, aquilo corrói por dentro, aquilo ao invés de me ajudar a ter passos para cicatrizar essa ferida, é totalmente ao contrário, é totalmente o inverso. Eu acabo indo lá e ferindo ainda mais, indo lá e deixando ainda mais sensível aquela cicatriz. Então, eu acho que quando se trata disso, a gente tem que jogar limpo com a gente. Então, se eu tenho necessidade de bloquear, eu vou bloquear. Se eu tenho necessidade de bloquear a mãe que posta foto, a prima que posta foto, a irmã, os amigos, eu vou bloquear, porque é o meu momento. É o momento na nossa superação pós-término, vamos falar assim, da gente se aconchegar, se acolher e não esperar o outro. Então, eu já tive pessoas que, principalmente em relacionamento abusivos, pacientes que precisavam sair do relacionamento abusivo, que eu influenciei essa pessoa, sim, a mudar de cidade, no sentido assim, ela tinha os irmãos em outra cidade e eu influenciei ela, vai procurar emprego, vai ver se você consegue ajustar a sua carreira profissional lá. Porque além do relacionamento, ela não estava conseguindo colocar adiante a carreira profissional. Então, foi uma fuga? Não, não foi uma fuga. Mas foi um meio que essa menina, que essa mulher achou para ela conseguir sair desse relacionamento abusivo. E além disso, ela conseguiu focar mais, ter mais energia na questão profissional. Então, meu povo, quando se trata de superação pós-término, da gente se reerguer, se reencontrar, vale o que é bom para nós, vale o que cabe para nós, vale o que a gente, o que eu e o que você tem necessidade. Nesse momento, não é o momento da gente ficar se comparando, da gente ficar olhando para a amiga que superou de tal forma, ou da gente ficar pensando o que o fulano de tal que mora sei lá, que não tem contato comigo nunca vai pensar. Não, a gente tem que pensar no nosso coração. A gente tem que pensar em ter escolhas positivas do nosso coração. Desde quando, a gente entra num relacionamento, desde quando eu permito que alguém entre na minha vida, eu preciso entender bem que essa escolha é muito importante. Por quê? Quando a gente tira alguém da nossa vida, é fácil. Olha bem pra mim, é fácil tirar alguém da nossa vida? Não é. É fácil deixar entrar. É fácil, é gostoso, é delicioso, dá uma adrenalina, é muito bom conquistar e ser conquistado. Agora, depois que a gente percebe que foi uma furada, tirar alguém é totalmente difícil, é totalmente ao contrário de quando a gente deixa alguém entrar. Então, vamos começar a prestar atenção nesse momento, vamos começar a prevenir alguns acontecimentos ou alguns relacionamentos que podem vir para nos machucar. Como que a gente pode prevenir, pessoal? A gente pode prevenir ao invés de eu conhecer alguém. Dia depois, nossa, tô apaixonado, vou lá e mergulho de cabeça. O que eu vou fazendo? Eu vou aos pouquinhos, eu coloco meu dedão para saber se aquela água tá morna ou tá fria. Depois eu coloco meu pé e aos pouquinhos que eu for pegando segurança, que eu for entendendo qual que é o objetivo daquela pessoa e entendendo o que é relacionar para aquela pessoa, o que é namorar para aquela pessoa. E depois que namorar, o que ela quer? Ela quer constituir uma família? Ela quer casar assim como eu? Ou ela quer ficar sozinha assim como eu quero? Então a gente precisa prestar atenção e ir com cuidado, porque nós precisamos nos proteger. Então, de acordo com essa proteção, com essa autoproteção que eu preciso me dar e não, como que eu posso dizer, não esperar do outro e não terceirizar isso, eu acho muito bacana, eu acho muito limpo, né, a gente jogar com a gente mesmo de uma forma de fazer o que vale a pena para nós, tá? Vocês estão falando sobre a internet. Aqui pra mim tá tudo ok, não apareceu nada que está desconectando, nada que tá dando um tempo, aqui tá tudo muito ok.
Eu acho, pessoal, que nossa quarentena, a galera tá assim aqui dentro do Instagram, fazendo live, assistindo live. Então eu acho que a gente precisa um pouquinho, às vezes, ter paciência com a internet, que às vezes não é nem a minha, não é nem a sua, é a demanda toda do Instagram, tá bom? Mas aqui pra mim tá ok. Se aparecer alguma coisa ao contrário, eu aviso vocês. E aí, junto dessa pergunta, né, eu selecionei uma outra aqui que eu recebi um monte de respostas da minha resposta. Ela falou assim pra mim: Anile, eu já vi várias conversas no WhatsApp do meu namorado com a ex dele, isso é normal? Aí eu até joguei pra vocês, é normal ou não é normal? Eu acho que tudo depende, né? Eu acho que esse ex-relacionamento dessa pessoa atual, do nosso parceiro, como que foi? Foi, opa, uma mosca aqui. Como que foi? Foi um relacionamento muito longo? Foi um relacionamento que teve como consequência algo material, como um apartamento, a compra de um carro, ou principalmente um filho? Filho, eu sempre digo assim, é uma sociedade eterna. Nós sempre vamos ter aquela ponte, né? Então, quem tem filho sabe que a gente precisa falar sobre as burocracias, sobre as escolhas do filho, o que a gente vai decidir, a escola, etc e tal. Então, a gente precisa, sempre quando a gente vai responder uma pergunta, às vezes foi até uma falha minha aquele momento, não falar do contexto, que eu sempre falo, entender o que acontece nesse ex-relacionamento, o que aconteceu, o que trouxe para eles de lucro, ou o que trouxe para eles de consequência. E quando a gente entra em um relacionamento, a gente precisa saber esse histórico da pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter alguma consequência ou outra. Então, quando a gente entra no relacionamento que o parceiro teve o filho, tem um filho, a gente já sabe que provavelmente pedimos, principalmente o quanto é importante os pais estarem ali, que ele vai ter contato, ou ela, sim, com o ex, para decidir coisas do filho. Agora, a gente precisa separar bastante assim, o que é decidir coisas do filho e o que é um ficar opinando na vida do outro. Numa das lives aí atrás, eu falei bastante sobre isso. Como que é a convivência pós-separação, o que é a convivência depois de um término e tendo filho no meio disso, que a gente sabe que é algo que sempre vai estar ali, os pais é que precisam dar norte para essa criança, tá? Mas, voltando na questão da pergunta dela, eu acho que, pelo que ela me falou, não existe filhos. Ela é uma menina nova, é um casal novo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que para o outro é o respeito dentro do relacionamento. Quais são as minhas regras? O que eu quero dentro do meu relacionamento? Às vezes ela viu a mensagem e nunca falou com ele, e nunca perguntou por que aquilo está acontecendo. Pessoalmente, achar normal e achar legal, eu, Anile, não acho. Eu acho que pode gerar ciúmes, eu acho que pode gerar insegurança, eu posso gerar incômodo. Se não tem filho, se não tem nada, já terminaram, para que continuar a conversa? Se já tem uma outra pessoa, se você já está em um outro relacionamento, para que continuar a conversa? Mas eu acho que a gente precisa aprender, pessoal, a usar o diálogo. Às vezes a gente esquece que a gente pode conversar, que a gente pode se pronunciar, que a gente pode dialogar, falar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu acho, o que eu tô pensando nesse momento, ou quando você faz determinada coisa. E a gente não precisa brigar. Só que é o momento da gente se expor, da pessoa, do nosso parceiro, da nossa parceira, entender que nós temos a nossa privacidade. Porque numa situação dessa, que a gente vê uma pergunta, o que eu acho que acontece se a gente não fala nada? Meio que a gente vai se anulando, só pra caber dentro daquele relacionamento, né? Porque eu tenho medo se eu falar ele terminar ou ela terminar, e a gente vai remoendo aquilo tudo dentro de mim. E o tempo todo a gente fica com uma anteninha acesa de insegurança. Ai, mas será que eu tô aqui em casa, ele tá lá, ele tá falando com ela? Ou será que se ele sair ele vai se encontrar com ela?
Então, eu acho que relacionamento saudável, um dos pilares bem bacana é a gente poder ter a liberdade em falar: olha, fulano, isso que você faz, esse seu comportamento, me gera uma segurança muito complicada, muito grande, e eu não gosto de sentir ela. Será que a gente pode tentar adaptar? Será que você pode me falar o que acontece? Você pode me falar o porquê que vocês precisam conversar, o porquê que a conversa, eu sempre vejo conversas de vocês ali no WhatsApp. Então, isso tudo, quando a gente vai tendo abertura e transparência, a outra pessoa vai sendo transparente, pode ter conversa com a ex, que a gente tem um filho, a gente vai se sentindo mais seguro. A outra pessoa, o parceiro, ele vai demonstrando estabilidade no nosso relacionamento, tá? Então, além de vários pilares que a gente fala, o sexo, parceria, etc., o diálogo é muito importante, a transparência, a liberdade em a gente poder ser assertivo, tá? Porque uma coisa é a gente chegar no papo, brigando, eu vi a conversa, não sei o que lá, joga o celular na parede, quebra as coisas, que a gente sabe que acontece isso, porque na hora do nervoso, da raiva, do medo de perder alguém, às vezes, ou muitas vezes, a gente perde bastante o controle, né? A gente perde pra caramba o controle. Então, uma coisa muito bacana é a gente aprender a ser assertivas e assertivos. É quando a gente fala o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente sente, mas de uma maneira que a gente aproxima o outro, que o outro consegue corresponder, que o outro consegue estar ali para responder. Porque quando a gente chega numa agressividade muito grande, a gente acaba afastando cada vez mais o outro. Então, se você viu a mensagem da ex ou do ex no celular, a conversa no WhatsApp, vamos ver. Se não tiver essa questão do filho, que é uma exceção, que é uma questão muito delicada, muito mais complexa, muito mais intensa e longa, vamos conversar? Antes de tomar qualquer decisão, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que vale muito a pena, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com essa questão, assim, de perguntar pro outro, é normal pra você? É normal pra você? Porque, como eu falei, cada pessoa tem um objetivo de relacionamento. Cada pessoa, diante do seu parceiro, acha que tal comportamento é desrespeito, acha que o comportamento não vale a pena. Então, pense em você. Eu acho que você que perguntou isso pra mim, o seu coração não tá de acordo. O seu coração não tá pleno, tranquilo com isso que tá acontecendo. Então vai e conversa, tá bom? Relacionamentos saudáveis são os relacionamentos que a gente pode conversar, que a gente pode dialogar, que a gente pode se expressar, até nas coisas mais bobas. Tem uma paciente minha que ela tem vergonha de estudar na frente do parceiro dela, do namorado que eles moram junto. Porque ela fala que ela precisa estudar fazendo esquemas, escrevendo, e ela tem vergonha. E aí a gente começou a criar estratégias para que ela conseguisse cada vez mais chegar perto dele e expressar essa vergonha dela, o que ele acha quando ele via ela estudando, o que ele acha de quem estuda escrevendo. E hoje isso passou. Hoje, depois de tantas conversas, depois dela conseguir jogar isso para fora, vomitar esse incômodo dela, ela é tranquila, ela estuda da frente dele, porque ele falou: eu sinto orgulho de você. Cada um estuda da forma como pode, como deve, como consegue, como tem necessidade. Uns estudam lendo, outros escrevendo, outros estudam falando alto. Então, isso que é bacana, isso que deixa o nosso relacionamento saudável. E não a gente ficar engolindo as coisas por medo de perder ou por medo de passar vergonha, tá bom? Quem ama, quem quer a gente de verdade, passa por cima de muitas coisas. Passa por cima de qualquer sentimento que talvez para o outro seria bobo. Imagina você pensar que tem alguma coisa, imagina você achar que eu acharia feio ou infantil você ter que estudar escrevendo. Então, quem ama, senta para conversar. Quem ama, entende o porquê que o outro está falando aquilo. Porque o outro é um outro indivíduo com outros sentimentos, com outro histórico de vida,
com uma outra cultura, com uma outra criação, com outros problemas e traumas. Então não tem como e não tem cabimento nós queremos que o outro seja como nós, tenha pensamentos, vontades e desejos. Por isso que a gente fala tanto, meu povo, o quanto que a gente não pode se anular, o quanto isso não é certo, a gente se anular para que o outro seja feliz, a gente se anular para que o outro se sinta bem e possa brilhar na relação. Não é assim. Relacionamento sempre foi, é e sempre vai ser equilíbrio. Eu dou e recebo na mesma proporcionalidade, no mesmo tamanho. Claro que alguns doam dentro da sua possibilidade um pouco mais que o outro, mas o outro naquela possibilidade dele doa um pouco mais. Então todo o equilíbrio na vida toda nossa é bem-vinda. E dentro do nosso relacionamento, principalmente, é extremamente bem-vindo e é isso que faz um relacionamento ser saudável. Porque o outro, ele pode até amar a gente amar ele, mas se só um sobressai, só a vontade de um sempre é vista, se só os desejos de um, os sentimentos de um que são valorizados, colocados em evidência, sempre tem alguém que fica sufocado, né? Sempre tem alguém que vai se sentindo anulado e vai ficar cada vez mais canalizando o que não consegue pôr pra fora. Então não é bacana. Eu acho que a gente pode começar sempre, quem tá aí iniciando um relacionamento, entendendo que o outro é uma outra pessoa. E ele não tem obrigação nenhuma em querer o que eu quero, ser da forma como eu quero, ter os desejos, pensamentos, valores, muito pelo contrário, tá bom? Então, voltando para ela que mandou essa mensagem, acolha o seu coração. E eu acho que realmente o seu coração, ele não tá de acordo com isso que tá acontecendo, tá bom? Então, se pronuncie. Lembre que você pode falar, que você pode defender os seus sentimentos, defender o que você acha bacana nesse relacionamento ou não acha bacana, tá bom? E que o outro, ele tem o direito e ele também vai ter a oportunidade o tempo todo de estar falando, de estar se expressando, de estar se comunicando com você. Assim a gente constrói um relacionamento sólido, um relacionamento que vai ser duradouro. Porque todo relacionamento tem problema. E se a gente ficar canalizando, ficar remoendo, engolindo essas coisas, puxa vida, vai chegar uma hora que a gente vai explodir, né? Então, a minha dica para ela é falar com ele, é falar tudo que ela acha e o que ela sente, tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta que eu coloquei pra gente. Gente, eu vou deixar a live salva, principalmente porque a live é uma live relâmpago, eu não tinha combinado com vocês, combinei há meia hora atrás. Então, vou deixar salva sim. Inclusive, todas as lives que eu fiz essa semana com a Fernanda sobre sexo e relacionamento, a que eu fiz na terça-feira, lá no Central da Noiva, falando sobre casais, já estão todas lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Inclusive essa daqui também vai pra lá e vou deixar salva pra vocês. Como agir com alguém que um dia fala normalmente? Eu sempre recebo essa mensagem. Como agir com alguém que fala normalmente num dia, manda mensagem, etc, me liga e no outro dia finge que nem existe. Controlar o outro a gente não consegue, não faz parte dos nossos poderes, né? Muito pelo contrário. Controlar o outro, saber o que ele vai fazer, ele fazer o que a gente quer, a gente nunca vai conseguir. Só que a gente consegue controlar as nossas expectativas e os nossos comportamentos. Então, se essa pessoa tem dúvida, um dia aparece, outro dia não aparece, daqui 3 dias aparece de novo, manda uma mensagem, aí eu respondo, depois de 3 dias ela vai responder de novo, eu vou te fazer uma pergunta. O porquê que é que você não se decide? O porquê é que essa outra pessoa precisa decidir por você? O porquê é que você tem que ficar esperando a decisão dele ou dela em relação a essa situação de vocês? Se essa pessoa tá com dúvida, se essa pessoa tem outras pessoas que também tá com dúvida, não sabe quem coloca como prioridade, não sabe quem assume, não sabe o que faz, assume você o que você quer,
Você quer viver assim? Você quer viver esperando por alguém? Aquela pessoa que viva com a dúvida dela e você siga sua vida. Saiba o que você quer. Não é porque você curtiu, não é porque você tá gostando, não é porque deu liga, porque deu uma química bacana, que você tem que aceitar a pessoa que um dia tá, um dia não tá, 3 dias não tá, 1 hora tá. Uma semana passa, no final de semana some e na segunda-feira aparece. A pessoa, quando ela age assim, é uma pessoa que ela só surge na sua vida quando é conveniente para ela. Com você e com todas as outras pessoas que talvez ela esteja segurando. Eu falo muito sobre segurar na estante, sobre te deixar lá na estante, né? Pra te deixar ali na estante. Na hora que eu quiser eu venho e te pego, uso, faço o que for, levo, não levo. Agora, na hora que eu tiver outras coisas para fazer, outros objetos aqui da minha estante para usar, aí eu te deixo lá de novo. Gente, o outro ter dúvida, o outro ter outras pessoas é de direito dele, mas agora é de autorresponsabilidade nossa, responsabilidade nossa, decidir nossa vida. Eu vou permitir que essa pessoa continue fazendo o que ela tá fazendo? Eu vou permitir que essa pessoa me faça de vai, não vai, se vai e volta o tempo todo? Me desculpe a expressão, mas eu falo muitas vezes pro meu paciente, parece que é uma putaria fazer isso com a gente, né? Poxa vida, por que é que eu vou me colocar num lugar de aceitar isso? Cadê o meu amor próprio? Cadê minha autoestima? Cadê o meu respeito próprio? Cadê a consideração que eu tenho por mim? Quando eu me olho no espelho e sei o que eu mereço, sei o que eu quero, sei aonde eu quero chegar com os meus relacionamentos. Tá vendo a importância da gente ter autoconhecimento, da gente ter amor próprio, da gente ter uma boa autoestima? Porque quando a gente tem tudo isso ok, quando isso tudo tá bacana na nossa vida, a gente não aceita esse tipo de coisa. A gente não fica sentado, plantado, esperando que o outro decida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o outro decide quando a gente vai se ver. Quando a gente não se vê, eu fico aqui esperando. Cara, é de direito de cada um, sim, eu sei, ter dúvidas, mas você siga a sua vida, vai movimentar a sua vida. Você tem várias coisas para fazer, você tem amigos, você tem profissão, você tem seu lazer, você tem seus hobbies. Eu espero que você tenha seus hobbies. Se não tem, tá na hora de achar. Aproveita essa quarentena. Vai cultivar o seu amor próprio, vai fortalecer a sua autoestima, vai achar o que te faz bem. Vai entender, vai lá fuçar no meio dessa bagunça toda que você colocou um monte de gente como necessário e vai achar o porquê é que você gosta da sua companhia. O porquê é que a sua companhia faz bem. Eu não tô falando que aqui a gente tem que ser egoísta, que a gente tem que ser frio, que a gente tem que ser independente ao extremo, porque a gente sabe que a independência ao extremo gera a frieza, e não é isso que a gente quer. Mas eu quero estar bem comigo, quando não tem alguém aqui, quando algum amigo meu não quer sair, ou quando ninguém tá afim. Poxa, eu faço por mim, eu realizo por mim, eu faço acontecer por mim. E na hora que a outra pessoa, os meus amigos ou alguém bacana aparecer, eu faço de novo, eu faço com eles, eu aproveito. Eu não preciso ficar... Gente, eu tenho pessoas, pacientes, que eu tava a fim de comer uma comida japonesa, tal, mas o meu parceiro não tava viajando, ou o meu amigo não quis, aí eu fui pra casa e fiz um miojo mesmo. Cara, por que você não pediu pra você comer sozinho? Ou por que você não foi lá e comeu sozinho? Ah, mas amanhã ele chega, a gente combinou pra amanhã. Amanhã vocês fazem de novo. E se amanhã eles não puderem, se tiver um imprevisto, você vai ficar mais um dia sem fazer o que você quer? Gente, as pessoas, elas precisam entender que a gente não tá ali, principalmente esses parceiros que têm dúvidas, que a gente não tá ali à mercê da escolha dele, que a gente tem mais o que fazer, que a gente tem uma vida, você precisa se valorizar. Pega essa autorresponsabilidade e mata no seu peito. Ela vai ter consequência? Vai ter. Porque às vezes se você caminhar pra frente, essa pessoa resolve realmente ir embora. Mas e aí? As escolhas dele, a dúvida dele ou dela também não tá tendo consequência? Vocês sabem que a maturidade, a gente se sente adulto, quando a gente entende
que cada escolha tem uma renúncia. E por mais que essa renúncia não seja bacana, que essa renúncia vai doer, obviamente, a gente entende que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa ir embora querendo ficar. Muitas vezes a gente termina querendo amar não, estando amando, porque aquilo não tá saudável pra mim, aquilo não tá bacana, aquilo não tá valendo a pena. Então, se essa pessoa tá tão em dúvida assim, se essa pessoa está te deixando plantar, está te deixando ali em cima da estante, só aparecendo quando é conveniente pra ela, mata aqui no peito a sua autorresponsabilidade. Vai seguir a sua vida. Vai atrás dos seus objetivos, seus planos. Você tem a si. E isso é o mais importante, isso é o de mais valor. Porque se você fica ali esperando, você não tem nem a pessoa, porque a pessoa está em dúvida, não sabe se vai ou se não vai, né? E você vai se perdendo, porque você está deixando várias outras coisas passarem, várias outras oportunidades da sua vida, vários momentos, várias situações, e você vai se anulando, você vai se esquecendo, porque você está ali só esperando essa pessoa chegar. Aonde isso vale a pena? Quem ama não fica fazendo a gente esperar dessa forma. Quem quer não fica fazendo a gente esperar dessa forma. Agora, quem só segura a gente quando é conveniente, por ego, porque sabe que a gente gosta para manter as mensagens que a gente manda, isso não é gostar. Isso é só manter a gente pra estar ali, sabe? De uma forma, se não tiver nada eu pego. Se não tiver o azul, eu vou no vermelho mesmo. Então, assim, vamos cultivar esse amor próprio, vamos fortalecer essa autoestima e vamos mostrar para essas pessoas que querem viver assim que você não quer viver assim, que você não vai aceitar isso. Vocês sabem que quando a gente está à espera de muitas coisas, quando a gente esquece do quanto é importante a autorresponsabilidade, passam pessoas, passam situações que a gente nunca mais vai conseguir recuperar, que a gente nunca mais vai conseguir viver de novo. Então, quando a gente consegue entender que se para eu dar um passo ou dar 10 passos, eu preciso da minha autorresponsabilidade, eu preciso fazer por mim, tudo muda. Quando a gente não terceiriza, quando a gente não depende do outro, quando a gente não fica à espera do outro, tudo muda. Tudo muda. Esperar vivendo, esperar fluindo, esperar indo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, movimentando a minha rotina normalmente é uma coisa. Agora, esperar anulando todo o resto só para aquela pessoa caber ali, para que quando aquela pessoa vir me procurar no momento em que ela achar que ela quer procurar, isso não é vida, né? Isso é falta de amor próprio. Então, vamos tomar cuidado. Vamos nós decidir se a pessoa vem no outro dia ou aparece 3 dias depois e finge que não me vê, que não me conhece. Decide você. Não espere por ela, não espere ela decidir, tá bom? Eu vejo que muitas pessoas, quando elas me mandam perguntas, mas ele falou que me ama, mas não me quer, não quer relacionamento sério. Ele falou, ela falou que quer estar comigo, mas está pensando, mas o quadro da casa não tá reto, então não tá no momento, ou sei lá. Gente, cada um tem o direito de pensar, de achar e decidir. Inclusive você. O que você decide? Vai ficar esperando esse lenga-lenga? Vai ficar esperando esse momento? Ou você vai bola pra frente, se a pessoa quiser, ela vai atrás de você e vai se adaptar ao seu momento? Fica aí pra pensar, tá bom? Os lemas, eu sempre falo, autorresponsabilidade. Quando a gente entende isso, a gente não se machuca pelo outro, a gente não se anula, o nosso amor próprio fica fortalecido, a nossa autoestima fica positiva, a nossa carência fica positiva, eu sei que eu me tenho, tá bom? Então vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos para a última pergunta dessa super live relâmpago. Já convido vocês a fazer uma live amanhã à tarde, tá bom? Aqui no Instagram. Vou só confirmar o horário e amanhã eu posto para vocês sobre o horário e o tema e espero vocês, tá bom? Mas amanhã eu vou fazer mais uma live na parte da tarde. Se relacionar pós-término, existe um tempo certo para isso? Eu acho que não. É aquilo que eu falei no início da live. Não existe uma regra.
Não existe uma receita. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento para tudo, cada um tem seus limites, cada um tem a sua vulnerabilidade, cada um tem as suas necessidades. O que eu acho é que a gente não deve seguir um relacionamento, ter um relacionamento logo depois que a gente terminou, se a gente não tá bem, se for só para mostrar pro outro que a gente encontrou alguém ou para os outros, né? Eu acho que a gente tem que entrar dentro de um relacionamento quando a gente tá com o coração em paz, quando a gente tá com o coração limpo, para entender que aquele é um outro relacionamento, que essa pessoa é uma outra pessoa e não o meu ex ou a minha ex, porque muitas vezes a gente leva as coisas do acontecimento desse ex-relacionamento e acaba confundindo e vivendo e cobrando e tendo inseguranças de coisas que aconteceram no passado. Então, por isso, vai em paz para um relacionamento novo e não pensando nas outras pessoas, não pensando nesse ex que você quer que ele te veja com outro, quer ver que você tá seguindo e feliz, tá? Mas pense em você, porque muitas vezes a gente sai de um relacionamento e entra logo em um outro só por causa disso e a gente acaba se machucando ainda mais, a gente acaba se perdendo ainda mais, a gente acaba cada vez mais bagunçando a bagunça que o término desse relacionamento fez com a gente. Porque a gente sabe que quando a gente termina alguma coisa, acaba acontecendo uma bagunça. A gente precisa se reconfigurar, a gente precisa se reconstruir, a gente precisa se reorganizar. E às vezes, com um relacionamento logo em seguida, a gente não consegue entrar em sintonia com a gente mesmo para poder fazer isso tudo. Então, assim, não tem uma regra, não tem um momento, não tem um tempo certo que eu fale para vocês, que seja uma receita, mas tem o seu tempo. Tem o autoconhecimento, tenha o seu autodiálogo, converse com você, vai se sentindo, vai entendendo quanto tempo você precisa, qual é o momento que você tá bem para poder aceitar e receber uma pessoa na sua vida e também poder se doar, poder se entregar para aquele relacionamento. Porque superficialmente, ter alguém superficial ou estar com alguém superficial não é bacana, não vale a pena. Talvez vai te trazer mais prejuízo do que lucro esse próximo relacionamento, tá bom? Eu acho que eu vou ficando por aqui nessa live relâmpago. Fizemos 40 minutinhos, foi muito bom, né? E amanhã, então, eu entro de novo na live à tarde com vocês. Fiquem ligados nas minhas postagens, que eu vou colocar o horário e vou colocar o tema. E aí, o que vocês fazem? Vocês mandem para mim as perguntas, que a gente debate aqui, que a gente fala, que eu converso com vocês, que a gente faz essa troca de ideias, de experiências e a gente reflete junto como tudo pode ser melhor na nossa vida, tá bom? Deixem o coração de vocês em paz. Vejam o quanto menos notícia melhor se isso está te fazendo mal, tá bom? Se acolha, tenha autocompaixão por vocês, cuide de cada escolha, de cada decisão, de cada permissão que você tem na sua vida. Cuidado com o que vocês permitem, com o que vocês deixam entrar, com o que vocês aceitam dessas atitudes do comportamento dos outros, tá bom? Então, um grande beijo, amanhã eu volto aqui com vocês. Fiquem com Deus e obrigada pela companhia. Beijão!